Nós vamos falar sobre divórcio. Você já prestou atenção como o número de divórcio tem crescido, principalmente no meio cristão? O que você acha da pessoa divorciar-se e buscar base dentro da palavra de Deus para justificar a sua separação? Em que condições a palavra do Senhor nos autoriza, nos dá legalidade para nos divorciar? É sobre isto que nós vamos comentar neste vídeo. Fica comigo aqui, vamos aprender juntos. O assunto é muito interessante, eu gostaria também de ouvir a sua importante opinião. Deixe o seu comentário aí, vamos debater juntos acerca desta questão. Segundo a palavra de Deus, nós observamos que Moisés, em Deuteronômio, eu gostaria que você abrisse aí o Pentateuco, e no livro de Deuteronômio nós vamos meditar no capítulo de número 24 e vamos ler o que diz o versículo de número 1 acerca deste assunto. Pegou a sua Bíblia aí? Divórcio. Vamos falar sobre separar, casar novamente, tornar a separar e casar novamente. Vamos lá? Olha o que diz aqui. Deuteronômio 24, o versículo 1 diz assim: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, em algumas versões está escrito assim, coisa indecente, ele lhe fará um escrito de repúdio, e outras versões está carta de divórcio, e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Observou? Baseado neste texto é que nós vamos meditar o versículo na Bíblia Sagrada que diz mais ou menos assim: casavam e se davam em casamento. Quando nós vamos buscar a tradução original desse texto, nós descobrimos que o texto está dizendo assim: casavam, separavam ou descasavam e casavam novamente. Esta é a tradução original desse texto. O interessante, queridos, é que busca-se uma interpretação mais próxima da realidade original acerca da palavra indecente. Indecente. Você observou no texto aqui que ele diz coisa feia? Há de se comentar de que havia algumas pessoas que praticavam o divórcio por qualquer motivo banal, coisas corriqueiras, simplesmente por enjoar, por cansar um do outro e resolver se separar para partir para um novo relacionamento. O interessante é que quando nós casamos, nós prometemos diante do altar, ou padre, ou pastor, ou ministro, ou juiz, de que a morte será a única razão da qual haveremos de nos separar. O texto fala acerca desse assunto e o próprio Cristo, ele deixa registrado que a razão de Moisés abrir essa lacuna, essa permissividade para com o divórcio, a separação, o motivo seria acerca da dureza do coração do homem, não é? E o próprio texto fala, e eu gostaria de meditar junto contigo
também. Abra a sua Bíblia, já que você está com ela aí em mãos. Abra a sua Bíblia. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar, se separar da sua mulher, não sendo por causa de prostituição ou adultério, e casar com outra, comete adultério. Ou seja, se separar a não ser por prostituição, que é a ligação ao adultério, e casar com outra, está em pecado. Ou seja, a Bíblia já fecha o cerco e não dá respaldo. Observe, casar com outra comete adultério. O que se separou e casou novamente está em adultério. É isso que está ensinando aqui. O que casar com aquela que foi largada ou aquele que foi largado, porque isso aqui não é só para a mulher. Não vamos ser machistas. Vamos procurar entender. A Bíblia, quando ela se refere ao homem, ela fala também da mulher. Quando se refere à mulher, fala também do homem. O que casar com a repudiada ou o repudiado, olha o que diz, comete também adultério. Veja que o respaldo é para adultério. Se a mulher adulterou, o marido recebe o respaldo bíblico, a base bíblica, para largar ela. Se o homem ou a mulher, ambos, se prostituíram, a Bíblia autoriza a separação. A não ser que exista a possibilidade no coração de uma das partes de perdoar. A Bíblia ainda dá esse espaço para que haja o perdão e continue o relacionamento. O interessante é que este texto que nós acabamos de ler, ele nos mostra que, na verdade, esta questão da infidelidade, ela fere, ela machuca, ela decepciona, ela causa rupturas na alma, e são poucos aqueles que têm essa resignação, essa resiliência, essa força para conseguir perdoar. O que nós precisamos entender é que a coisa vai ficando tão banal que dá a impressão de que algumas pessoas chegam a anular alguns textos bíblicos dentro do seu próprio intelecto, do seu próprio nível de conhecimento. Porém, a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é inefável, ela é verdadeira, ela não muda, ela não pode ser mudada pelo ser humano, pelo homem. É aquilo que está escrito e não podemos nos enganar a nós mesmos, porque a Deus ninguém engana. Se nós formos examinar um texto sagrado para nós fecharmos aqui o assunto e eu ver o seu comentário aqui embaixo, se nós formos ler uma das cartas do apóstolo Paulo, no capítulo de número 7, 1 Coríntios 7, o versículo de número 15, olha o que diz. Existem mulheres que são violentadas pelo esposo, que são agredidas. Existem mulheres que são espancadas pelo esposo. E também precisamos entender que esse tipo de atitude se caracteriza também um certo abandono, um certo desprezo, um certo descaso. Então, o texto nos leva a entender de que a pessoa convertida, que foi abandonada, desprezada, não pode, no caso, se sentir presa, se sentir acorrentada, se sentir ligada àquele que a desprezou. Nesse caso, sim, nós temos testemunhos de situações em que a pessoa estava sendo ameaçada de morte e veio procurar orientação. E o que foi falado, ensinado, orientado, é que Deus não chamou pastor nenhum para separar casal. Na verdade, aquilo que Deus ajuntou, o homem não tem poder nem autoridade de separar. Então, cada caso é um caso. E o homem estava numa situação que ele estava dormindo com a faca debaixo do travesseiro.
Então, se o pastor falasse, separe, e no outro dia toda a igreja está sabendo que o pastor orientou a irmã para que separasse, que o pastor está desfazendo o casamento, apoiando o divórcio. E o que precisamos entender é que se o pastor também orientasse para que a irmã permanecesse dormindo junto com seu marido, corria-se o risco de no outro dia ela amanhecer morta. E aí, como ficaria a consciência desse pastor? Orientou para que ela ficasse e amanheceu morta. Orientou para que separasse, acabou causando escândalo, porque pastor de um pode orientar casais de que se separem. Deus levantou os pastores para unir, para realizar os enlaces matrimoniais e não desfazê-los. Essa é essa a maneira que nós entendemos. E eu quero fechar esse vídeo aqui pedindo a você, deixa a sua opinião, o que você acha? Você conhece alguém que já viveu nessa situação ou vive? Qual é a sua opinião acerca da banalização do divórcio? Quero encerrar o vídeo agradecendo a Deus pela sua vida. Olha aqui, ó, está aparecendo aqui agora aqui na parte de cima, clica aí, esse card aí é uma das nossas playlists aqui, vai lá visitar a nossa playlist e assiste mais vídeos. Deus em Cristo te abençoe maravilhosamente.